Nesse vídeo, eu vou ranquear os supernovas do mais fraco ao mais forte e explicar os poderes de cada um. Existem 11 supernovas em One Piece, que são os piratas novatos, que possuem mais de 100 milhões de recompensa. Muita gente confunde achando que o Barba Negra é um supernova, mas na verdade ele não é. O Barba Negra é parte da pior geração, assim como os demais que vou listar nesse vídeo. Começando pela Bonnie, ela é filha do Bartolomeu Kuma, e possuía uma recompensa de 140 milhões de berries antes do time skip, e após o time skip passou para 320 milhões. Ela já deu alguns feitos interessantes de força, como reagir ao Zoro antes de seu ataque, e possui uma Akuma no Mi muito forte, capaz de mudar a idade das pessoas ou coisas, podendo se tornar jovem ou velha, ou mesmo usar um poder chamado Distorção Futura, podendo escolher a versão de si mesma em que vai se transformar, e enquanto enfrentava o Vegapunk, ficou bem mais forte. Ela pode transformar os outros em crianças ou velhos, e apesar desse poder ser temporário, ela pode incapacitar os oponentes por tempo suficiente para derrotar eles. Ela também pode rejuvenescer ou envelhecer objetos permanentemente, podendo consertar ou quebrar eles. Apesar de possuir uma Akuma no Mi tão forte, ela aproveita muito melhor das suas habilidades em infiltração, e não é tão forte em combate, sendo que o próprio Barba Negra afirmou que ela não tem força para se tornar uma capitã ou entrar no Novo Mundo. O próximo da lista é o Capone Bege, que é um chefe da máfia e antes do time skip possuía uma recompensa de 138 milhões de berries, mas aumentou para 300 milhões, e após os eventos de Holy Cake, aumentou ainda mais para 350 milhões. Ele possui a Shiro Shiro no Mi, uma Akuma no Mi da classe Paramécia, que permite armazenar pessoas, objetos ou animais dentro do seu próprio corpo. Ele usou esse poder para abrigar seus subordinados dentro do seu corpo, utilizando canhões e armamentos pesados, podendo se tornar uma fortaleza a qualquer momento. Ele pode se transformar em um castelo, podendo criar pontes para abrigar as pessoas, e possui uma forma chamada Big Father, e foi tão resistente que conseguiu resistir aos ataques da Big Mom. E como ele sempre abriga subordinados dentro do seu corpo, sua fruta é extremamente forte em uma guerra. Apesar disso, ele não possui uma ofensiva tão forte além dos canhões, mas certamente está acima da Bonnie, sendo capaz de ferir até mesmo o Oven. O próximo é o Hawkins, que tinha uma recompensa de 249 milhões de berries antes do time skip, e chegou em 320 milhões de berries. Ele já derrotou os piratas do Barba Marrom com facilidade, e conseguiu ferir até mesmo Zoro. Ele usa cartas de tarô para ver as probabilidades, e para alcançar efeitos aleatórios, com cada carta tendo um efeito diferente, mas isso depende da sorte, pois dependendo da carta pode prejudicar ele. Ele comeu a Wara Wara no Mi, que lhe permite criar ou manipular a palha. Ele pode se cobrir de palha, ou criar bonecos com armas de pregos. Ele consegue criar bonecos de voodoo que podem refletir o dano causado a outra pessoa. Ele foi capaz de resistir a chutes e explosões do Kizaru que foram capazes de destruir prédios. Ele possui hack do armamento, e isso foi mostrado apenas uma vez, quando ele foi capaz de medir o nível de poder do Law. Ele usa uma espada reforçada com sua Akuma no Mi de palha, permitindo aumentar o seu alcance. Ele tem um poder interessante, podendo ser quase imortal por trocar a vida dele pela dos aliados, mas ele não possui uma ofensiva tão forte quanto a do Apu, e por isso eu coloquei ele nessa posição. Agora falando do Apu, ele tinha 198 milhões de berries de recompensa antes do time skip, e passou para 350 milhões de berries. O Apu foi tão forte que causou dano no Luffy, Zoro e Onigashima, deixando o Luffy temporariamente inconsciente. Ele possui a Oto Oto no Mi, uma Akuma no Mi musical que permite a ele transformar qualquer parte do corpo em um instrumento musical. E ele pode tocar notas com instrumentos específicos que possuem efeitos diferentes, podendo causar efeitos de dano instantâneo, como cortes e explosões. Foi afirmado pelo próprio Killer que os ataques do Apu chegam em qualquer lugar dentro do alcance da audição, e se a sua música for ouvida por seu alvo, seus efeitos são quase instantâneos e inevitáveis. Essa habilidade de Akuma no Mi tem um potencial ofensivo absurdo, mas não é mais forte pois possui uma fraqueza bem simples, que é a possibilidade de tampar os ouvidos, dessa forma, anulando totalmente o dano causado. Além disso, o Apu possui tanto o hack do armamento quanto o hack de observação básicos, e é claramente mais forte do que os personagens anteriores, e a Akuma no Mi dele é uma das mais fortes para ataques surpresas. O X-Drake é o capitão das forças especiais secretas da marinha, que se chama Sword, e capitão dos piratas Drake. Ele desertou a posição de contra-almirante para se disfarçar de pirata
e possuía 220 milhões de berries como recompensa antes do time skip. No pré-time skip, ele foi capaz de interferir e parar a batalha entre o Rogue e Killer, além de ser forte para conseguir derrubar um pacifista no chão, sendo que o Beppo e Sanji machucaram suas pernas e não conseguiram causar danos antes do time skip. Ele empunha um florete e um machado de 4 lâminas, e possui a Ryo no Mi, um modelo Alossauro, uma zoan ancestral que torna ele muito mais forte e resistente, sendo capaz de morder um pacifista e causar dano nele mesmo sendo feito de aço. Ele também mostrou a forma híbrida e já mostrou possuir Haki do Armamento, sendo capaz de derrotar facilmente o Caribou, um usuário de Logia. Ele também possui Haki da Observação, e foi capaz de sentir presenças e vozes. O X-Drake possui habilidades muito mais voltadas para um confronto de 1 contra 1 que os personagens anteriores, além de possuir uma habilidade boa com esgrima e suas 2 armas. Ele também possui uma zoan ancestral que permite a ele ser muito superior em atributos físicos como força, velocidade e resistência. Os personagens anteriores têm habilidades mais voltadas para espionagem ou estratégia, como a Bonnie, que é fraca em um combate mas pode se infiltrar facilmente em qualquer lugar, e o Hawkins, que apesar de perder para o Killer, quase o derrotou por usar a vida do Kid em um boneco de voodoo, fazendo o Killer não poder atacar ele pois estaria prejudicando o Kid em sua batalha contra Big Mom. O Apu possui uma ofensiva alta com sua Akuma no Mi, mas possui uma grande fraqueza de tampar os ouvidos. Por isso, o X-Drake com certeza venceria todos os anteriores em um 1 contra 1, sendo superior em todos os atributos e tendo conhecimento da Akuma no Mi deles. O próximo na lista é o Rogue. Dessa vez não dá pra saber o nível exato dele por falta de feitos, mas ele pode ser tanto mais fraco do que o Hawkins, ou até mesmo pode ser mais forte do que o Killer, mas eu não acho que ele seja mais forte do que o Law e Kid. Ele possuía a menor recompensa do pré-time skip, de apenas 108 milhões de berries. Não se sabe muito sobre ele, mas já foi mostrado que ele pode converter o dano recebido em força, e é suposto que isso é um efeito de sua Akuma no Mi, mas não existem confirmações. Graças a essa habilidade, ele foi capaz de ficar tão grande quanto um pacifista, e o maior feito do Rogue e que leva a acreditar que ele é superior aos personagens anteriores é que ele foi o único supernova capaz de derrotar o Snack, o quarto comandante doce da Big Mom. Ele também enfrentou o Cracker, porém como esperado ele saiu derrotado. Narrativamente ele tem potencial para ser realmente mais forte do que os personagens anteriores, mas não sabemos muito sobre ele. Se pensar em feitos, eu ainda colocaria ele na frente da Bonnie e do Bege, mas se pensar na possível Akuma no Mi dele, é perfeita para lutar contra oponentes fortes, tornando ele mais forte quanto maior o dano recebido. O próximo é o Killer, que possui uma recompensa de 162 milhões de berries no pré-time skip, e passou para 200 milhões. Diferente de todos os outros personagens anteriores, ele não é um capitão, mas sim um membro da tripulação do Kid. Em um ano, ele enfrentou o Zoro, apesar de ser derrotado, mas também foi capaz de roubar o Napoleão da Big Mom antes mesmo dela perceber, e estava vencendo Hawkins com facilidade antes de ele tomar a vida do Kid como refém. Ele foi capaz de causar dano interno no Kaido com suas lâminas, apesar de ser eletrocutado pela Big Mom logo em seguida, mas continuou lutando normalmente. Ele recebeu diversos ataques da Big Mom, mas após sair do domo, ainda podia vencer facilmente o Hawkins, que mesmo usando a vida do Kid como refém e aproveitando para espancar o Killer indefeso, ainda venceu facilmente após descobrir a fraqueza do seu poder, cortando o braço que o Kid não tinha e impedindo o dano de ser transferido. Ele possui tanto Haki de armamento quanto de observação básicos. Agora indo para o Zoro. Ele é membro da tripulação do Luffy e atualmente possui uma recompensa de 1 bilhão e 111 milhões de berries. Ele luta com o estilo de 3 espadas chamado Santoryu, e após o time skip ele não teve nenhum desafio em batalhas antes de Wano. Ele conseguiu cortar o Kaido com o Tatsumaki, mesmo em sua forma base. Conseguiu defender um Hakai combinado de Kaido e Big Mom, e mesmo quebrando quase todos os ossos, ainda pôde cortar o Kaido na forma híbrida com seu Ashura. Após tomar um remédio que curou os danos recebidos, ele enfrentou o King e foi capaz de derrotar ele após despertar o Haki do Rei avançado. Ele possui a Ema, uma das espadas de Oden, e já se mostrou superior a todos os personagens anteriores, mesmo utilizando apenas 2 espadas. Ele possui os 3 tipos de Haki, e o Haki do Rei avançado, e é o número 2 da tripulação dos Chapéus de Palha, que atualmente é uma tripulação Yonkou. Na próxima posição, eu coloco 2 personagens juntos, que são o Law e Kid. Primeiramente falando do Law, ele possui uma recompensa de 200 milhões de berries no pré-time skip, e aumentou para 440 milhões, mas após ser expulso do posto de Shichibukai, aumentou para 500 milhões, e atualmente possui 3 bilhões juntamente com o Kid e Luffy.
ele entrou em uma aliança com o Luffy em Punk Hazard, e enfrentou o Doflamingo e derrotou o Vergo com facilidade, que era um dos comandantes do Doflamingo e já tinha sido elogiado pelo seu haki pelo próprio. Ele também derrotou facilmente o Smoker, que é um vice-almirante da marinha. O Law possui a Ope no Mi, a fruta da operação, que permite a ele criar uma sala onde ele pode manipular tudo que está dentro, mudando a posição das pessoas e objetos de forma semelhante ao teletransporte, ou separando as partes do corpo de qualquer pessoa. Ele também consegue gerar eletricidade com sua Akuma no Mi, criando ataques como o Contra-Choque. Ele enfrentou o Kaido e Big Mom junto do Kid, Luffy, Zoro e Killer. Mais tarde, enfrentou a Big Mom com a ajuda do Kid e a derrotou, despertando a sua Akuma no Mi para uma forma chamada Karun, onde ele consegue imbuir qualquer objeto com a Rune, como sua espada, podendo manipular o tamanho dela e permitindo ela atravessar qualquer coisa. Graças a esse poder, o Law atravessou a Big Mom e causou ondas de choque internas, sendo capaz de quebrar as costelas dela. Ele aumentou tanto o tamanho de sua espada que ela chegou até o chão de Wano, mesmo estando no céu em Onigashima. E o Law enfrentou o Barba Negra, e até onde foi mostrado no mangá, ele estava dominando a luta, fazendo o Barba Negra sangrar com um ataque do Karun. Ele também usou uma técnica chamada R-Rune, onde imbuiu a Big Mom com o Rune para bloquear qualquer tipo de som. Ele possui haki de armamento e haki de observação, e o seu haki foi forte o suficiente para bater de frente com a Big Mom e anular a Akuma no Mi de Doki Ki. Agora indo para o Kid, ele possuía uma recompensa de 315 milhões de berries antes do pré-time skip e aumentou para 470 milhões. E após os eventos de Onigashima chegou em 3 bilhões junto do Luffy e Law. Ele possui os 3 tipos de haki e a Jiki no Mi, a Akuma no Mi do magnetismo, e com ela ele consegue criar várias coisas de metal como um braço gigante, um robô esmagador ou um touro gigante. Ele consegue atrair e repelir metal, podendo roubar armas como espadas. E também enfrentou o Kaido Big Mom e enfrentou a Big Mom junto do Law. Quando ele despertou a sua Akuma no Mi, ganhou a capacidade de transformar os oponentes em imã ou criar polos, prendendo seu alvo em algum lugar. Ele conseguiu incapacitar temporariamente a Big Mom, e com esse poder, quebrar as suas costelas. E mais tarde criou uma Ray Gun eletromagnética que foi capaz de atravessar Onigashima e lançar a Big Mom para as bombas de Onigashima e finalizar ela. Tanto Law quanto Kid possuem forças bem próximas, e seus despertares são absurdamente poderosos. Enquanto Kid consegue incapacitar qualquer pessoa, o Law consegue causar um dano interno tão alto que é comparável ao haki avançado. Finalmente, em primeiro lugar, entra o Luffy, atualmente com uma recompensa de 3 bilhões de berries, e já enfrentou diversos oponentes e se tornou um Yonkou após derrotar o Kaido. Ele possui uma Akuma no Mi que anteriormente era considerada uma paramécia, mas foi revelada como sendo uma zona mítica chamada Hito no Mi modelo Nika. Ele despertou sua fruta, se transformando em Nika, e ganhando uma liberdade muito maior com a sua Akuma no Mi e podendo transformar tudo em borracha. Ela foi citada como sendo a Akuma no Mi mais ridícula do mundo, e essa habilidade foi nomeada pelo Luffy como Gear 5. Esse é meu ranking de supernovas mais fortes. Caso pense diferente, deixa nos comentários. E caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like.